Você acredita em poder da mente? Mover objetos, ler pensamentos, conversar por telepatia e. Não, né? Nisso aí não dá pra acreditar, é só coisa de filme mesmo. Mas e se eu te dissesse que existe um outro tipo de poder da mente? Um de verdade. E que você usa ele praticamente toda hora, sem perceber? Enquanto você fica aí com essa dúvida, deixa eu te contar uma história. Foi na Segunda Guerra Mundial. Soldados lutando sem parar, tiros pra todos os lados, explosões e destruição. Nas enfermarias, havia feridos aos montes. Os remédios estavam ficando escassos. Chega então mais um soldado do campo de batalha. Tinha levado um tiro e estava agonizando de dor. O médico, Henry Beecher, foi logo buscar um pouco de morfina para acalmar a situação. Foi quando o doutor percebeu que a morfina da enfermaria tinha acabado. Precisando de uma solução rápida, Henry preparou uma mistura de água com sal, colocou-a numa seringa e mentiu para o soldado, dizendo que estava injetando remédio nele. A ideia do médico era acalmar o soldado, fingindo que ele ficaria melhor. O que pegou o Henry de surpresa, no entanto, foi que o soldado de fato melhorou. É isso mesmo, depois de ter recebido uma injeção de água com sal no lugar da morfina, o soldado parou de sentir aquela dor absurda do tiro. Parece até milagre, né? Mas não é. Isso é o que a gente chama de efeito placebo, e a chave para entendê-lo é a nossa mente. Por conta desse caso, Henry escreveu o artigo O Poderoso Placebo, que foi fundamental para a medicina. O efeito, no entanto, já era conhecido há muito tempo. Volta à fita. A palavra placebo, do latim placere, tem o sentido de agradar. Ela se originou nos anos 1300, mas só foi introduzida na medicina no século XVIII. Na época, quando pacientes que tinham doenças incuráveis procuravam atendimento, os médicos ofereciam pequenas doses de substâncias que sabiam ser ineficazes, os placebos. Eles simulavam um tratamento só para dar um conforto para os pacientes, como Henry fez com o soldado. Nessa época, os médicos acreditavam que o efeito placebo era um mero fruto da imaginação dos pacientes e que os placebos serviam apenas para agradá-los. Para eles, o placebo era muito diferente dos medicamentos reais, substâncias ativas, ou seja, que de fato causam um impacto fisiológico significativo sobre o corpo. Em outras palavras, eles não davam muita moral para o efeito placebo. O trabalho de Henry Beecher foi importante por ter sido um dos primeiros a dar os devidos créditos ao efeito e enxergar nele um potencial que devia ser mais explorado. Seguindo a lógica de Henry, a ciência desvendou alguns dos mistérios relacionados ao efeito placebo. Sabe-se que ele vai muito além de um simples achismo ou imaginação dos pacientes, tendo impactos reais sobre o corpo. O efeito pode causar, por exemplo, mudanças na frequência cardíaca e na pressão arterial das pessoas. Um dos seus impactos mais relevantes está ligado à ação analgésica, ou seja, a diminuição da sensação de dor. Em um experimento, voluntários receberam uma injeção dolorosa e quantificaram a dor sentida numa escala de 0 a 100. Em seguida, receberam a injeção dolorosa novamente, logo depois uma outra, que acreditavam que podia ser um analgésico, mas que na verdade era água com sal. No final, os voluntários disseram que sentiram menos dor depois de terem recebido a injeção placebo, o mesmo que aconteceu com o soldado no caso de Henry. O legal desse experimento é que os médicos mediram a atividade cerebral dos participantes durante o processo e viram que depois que a injeção placebo foi aplicada, os níveis de endorfinas em áreas do cérebro ligadas à percepção da dor ficaram mais elevados do que o normal. Isso significa que a injeção placebo, que em tese representa o mesmo que nada, fez com que o corpo dos participantes produzisse os próprios analgésicos. Assim, os voluntários não só imaginavam que estavam sentindo menos dor, como eles de fato estavam. Muito doido, né? Mas como é que isso é possível? Qual a explicação para esses casos bizarros? Eu também estava com essas dúvidas, então fui pesquisar um pouco. O que eu descobri é que, na real, todo mundo tem essas dúvidas. Existem várias teorias do que causa o efeito placebo, mas elas ainda têm algumas lacunas. A principal ideia é de que existem dois mecanismos centrais que mediam o efeito: o condicionamento clássico e a expectativa consciente. O condicionamento clássico é um conceito criado por um cara russo chamado Ivan Pavlov. O que ele fez foi pegar alguns cachorros e, antes de dar comida para eles, tocar um sino. Ele repetiu isso várias vezes, até que um dia, logo quando ele tocou o sino, os cachorros começaram a salivar. O barulho do sino passou a ser, então, um estímulo para a salivação dos cachorros, coisas que por princípio não têm nada a ver uma com a outra. Fazendo um paralelo com os placebos, as substâncias ativas seriam um estímulo natural para a melhora da saúde, assim como a comida é um estímulo natural para a salivação. O placebo, que teoricamente não tem nenhuma relação com a melhora, seria um estímulo condicionado que resulta em um efeito medicinal. De um jeito simplificado, já que toda vez que você toma um remédio você fica melhor, quando você toma um placebo que imita um remédio, seu corpo responde a ele automaticamente te fazendo melhorar. A
teoria da expectativa consciente se apoia na ideia de que o efeito placebo acontece simplesmente porque você acredita nele, e para isso existem algumas possíveis explicações. Pode ser que a expectativa de melhora reduza sua ansiedade, e isso melhore o funcionamento do seu sistema imune. Ou quem sabe a expectativa te leve a mudar alguns hábitos, e isso te traga resultados saudáveis e positivos. Por exemplo, se você está sofrendo de alguma dor, você fica meio quietinho e triste, mas se você sabe que a dor vai passar logo, você volta à sua rotina normal, que te distrai da dor e muda o seu humor, e aí você melhora. A expectativa consciente é geralmente motivada por sugestões verbais, como um médico te dizendo que a substância que ele está te dando vai te fazer melhor, como o Harry fez, ou por uma convicção própria de que isso vai acontecer. Tipos diferentes de expectativa e de condicionamento resultam em tipos diferentes do efeito placebo, o que significa que o efeito varia de pessoa para pessoa. O condicionamento clássico e a expectativa consciente não são antagônicos, mas também não andam juntos sempre. Em alguns casos, as expectativas contribuem para que o condicionamento ocorra, e aí eles atuam juntos, mas em outros pode ser que isso não aconteça. Agora dá uma olhada nesse experimento. Pegaram para testar um medicamento que acreditavam ser um bom analgésico. Quando ele foi dado normalmente aos participantes, os resultados foram positivos, tinha um grande efeito analgésico. Até aí tudo bem. Em um segundo teste, os médicos injetaram um medicamento escondido dos voluntários. O resultado foi chocante. O remédio produziu um efeito muito pequeno. O que os pesquisadores fizeram, então, foi comparar o remédio com o placebo. Perceberam que a aplicação normal do medicamento se saiu muito melhor do que o placebo. Isso mostrou aos pesquisadores que os resultados de um tratamento, mesmo que ativo, não são causados só pelo tratamento em si, mas em parte pelo contexto no qual ele foi aplicado. Assim, concluíram que o efeito placebo está presente na maioria dos aspectos ligados à saúde, já que eles envolvem uma relação entre o paciente, o contexto e as expectativas sobre esse contexto. Além disso, perceberam que o efeito placebo não precisa de uma substância placebo para acontecer. Isso significa que tanto um remédio ativo quanto situações cotidianas, como aquele beijinho que sara, podem induzir o efeito. Isso tudo mostra que o efeito placebo está muito ligado aos rituais e às simbologias que a gente cria em torno da saúde. Dá para acreditar que uma injeção placebo é mais efetiva do que uma pílula placebo? E que uma cirurgia placebo dá mais efeito do que as injeções? Só porque a gente costuma achar que uma cirurgia é mais eficaz do que uma injeção e assim por diante. A quantidade, tamanho, cor e preço das pílulas placebo também resultam em efeitos diferentes. O uso do avental e estetoscópio pelo médico e até uma boa relação entre ele e o paciente são fatores que potencializam o efeito placebo. Apesar de todas as maravilhas que o efeito placebo pode proporcionar, ele também tem um pé no lado sombrio da força, chamado de efeito nocebo. Ele tem o mesmo funcionamento do efeito placebo, só que ao invés de te deixar melhor, ele piora a sua situação por você acreditar que isso vai acontecer. No efeito nocebo, regiões cerebrais ligadas à percepção de dor ficam mais afloradas, o que significa que você fica de fato mais propenso a sentir dor. Hoje em dia, o efeito placebo é muito pouco explorado em tratamentos. Seu maior uso é experimental, no ensaio clínico duplo cego. O duplo cego é uma modalidade de teste que busca avaliar a efetividade de medicamentos ativos. Para isso, monta-se dois grupos de voluntários. Um deles recebe o medicamento que está sendo testado e o outro um placebo. Nem os participantes nem os médicos sabem qual grupo é qual durante o experimento. Depois, os resultados são analisados, e se o medicamento se mostrou menos ou igualmente eficaz ao placebo, ele é descartado. Caso contrário, é aprovado. Talvez a essa altura você esteja se perguntando: ah, bacana, o efeito placebo pode fazer coisas bem legais e tal, mas você pode sair mentindo para as pessoas desse jeito? Bem, na verdade, não. Existe toda uma discussão ética sobre isso. Teoricamente, você não pode fazer nenhum dos experimentos que eu mencionei aqui sem que os participantes saibam que podem estar sendo enganados. Apesar disso, esse não é o fim do efeito placebo para a ciência. Estudos mostram que o efeito pode existir mesmo se o paciente tiver plena consciência de que está recebendo um placebo. Nesses casos, o médico apresenta o placebo para o paciente como um elemento poderoso no tratamento, o que faz toda a diferença para as expectativas. Uma discussão sobre o efeito placebo que divide opiniões é quanto à sua efetividade. Para alguns, por conta de toda a subjetividade envolvida no efeito, é muito difícil quantificar o real impacto do tratamento, e por isso ele não deve ser considerado efetivo. Por outro lado, o efeito se mostra muito poderoso quando usado para dor, fobias, depressão e Parkinson, e não pode ser simplesmente descartado. De qualquer forma, o placebo não deve substituir outras terapias por completo. Ele deve ser explorado junto de outros tipos de tratamento para potencializar seus efeitos. O efeito placebo é uma prova de que a nossa mente é incrivelmente poderosa e tem uma infinidade de recursos que a gente pode mobilizar para o nosso bem-estar se a gente quiser. É só acreditar nesse potencial.